Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma super produção da TVB. Debate Papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E hoje o nosso debate-papo é muito especial. Estamos recebendo aqui dois nomes que representam o presente e o futuro do esporte aqui do Ipu. Um educador, né, pai e treinador, e seu filho que se destaca já em campo, né, aqui na nossa cidade. Vamos falar de futebol de base, formação, sonhos que começam cedo. Recebo aqui o professor Wendel César e o seu filho também, o Wendel César, né? Para saber quem foi que escolheu o nome aí já dele, né? Sejam muito bem-vindos ao Debate Papo. Fiquem à vontade, viu? Obrigado. Queria agradecer o momento, tá certo? E respondendo a sua pergunta, o nome foi, assim, eu tinha imaginado, né, que quando tivesse um filho, se fosse homem, eu colocaria o meu nome. Já tinha isso desde cedo. Professor Wendel, como é que a gente sabe, né, que você já desenvolve esse trabalho? Já tem quanto tempo que você desenvolve? Como que nasceu essa ideia de começar? Né? Ainda mais uma categoria que, vamos dizer, ali é um pouco esquecida, né? Porque acho que, por exemplo, para você começar a ter um time lá grande, né, vamos dizer assim, que tem estrutura para manter uns atletas nessa idade, já é difícil, né? Então, como você vê começar esse projeto, né, e com essa faixa, né? Bem, tudo teve início quando, em 2024, eu recebi um convite para levar meu filho para fazer um teste no Fortaleza. E ele passou e jogou durante um ano o Sub-9. Jogou o Cearense, jogou Copa Ceromo e outros campeonatos. E ele também fazia aqui o futebol e praticava o esporte nos colégios e também nos projetos que tinham de algumas pessoas. E então, quando eu vivenciei esse momento com ele, em 2024, eu notei que havia um abismo, uma diferença muito grande entre o futebol jogado aqui, os projetos, e um grande clube, o Fortaleza, né? E como ele começou a querer muito essa parte do esporte, eu tive que fazer essas viagens com ele, eram muito cansativas, passamos um ano, era muito gasto. Então, quando foi no início de 2024, para o meio de 2024, eu resolvi não mais levar para Fortaleza, porque estava sendo muito perigoso, eu estava indo sozinho com ele e voltando no mesmo dia. Na verdade, você ia lá para fazer um trabalho, né? A gente saía às vezes daqui 2 horas da tarde, chegava lá 6 horas, 7 horas da noite, ele treinava, vamos dizer, uma quinta-feira, quarta-feira, e acabava o treino 9 horas e a gente voltava, porque eu tinha trabalhado no outro dia. E quando era final de semana a gente ia novamente porque era o jogo. Não, e só eu e ele, então a gente começou a sentir muito cansaço, era perigoso, às vezes ele vinha dormindo, eu dirigindo sozinho.
às vezes à noite. E também por ter um gasto muito grande, porque era combustível, às vezes quando ele jogava eu tinha que ficar, então também era hospedagem. Então eu resolvi dar um tempo e fazer um planejamento a longo prazo. Se ele gostasse realmente continuasse a desenvolver, com 12, 13, 14 anos eu resolveria levá-lo. Mas para isso ele tinha que manter um determinado nível e que como é que eu falo assim, nos projetos que tinham aqui eu não encontrava de maneira alguma, né? Alguns projetos que ele estava foi acabando e eu vi que ele estava assim, sem local para treinar, então eu resolvi. Você teve a visão, né, de lá, de como era os treinos, exatamente, como era o jogo, e exatamente. Então, cá, né? exatamente. Então eu resolvi fazer esse projeto por ele, para ele. E aí, no caso, a minha ideia era mais fazer com que ele tivesse ali um sábado, à tarde, quando ele não estivesse estudando, bater uma bola com os amigos, tal. Então a gente convidou alguns amigos e começou com 6, com 8, com 10. E aí, no caso, a gente foi marcando jogos, ganhando, eles foram pegando gosto, veio mais gente, e aí, no caso, só foi deslanchar. Sim. E hoje se encontra do jeito da maneira que nós estamos. Então, o projeto, de certa forma, foi para facilitar, né, primeiramente, a vida de vocês, lógico, né, e para desenvolver ele, evitar essas viagens, os custos, né, trazer, e ao mesmo tempo ajudar outras crianças também, né? Também, assim, o fato de não encontrar aqui na região um projeto que teria algo que eu procurava para ele, que além do esporte, seria também priorizar a educação, o respeito. Então, eu friso muito por isso. Então, vendo lá como era Fortaleza, eu resolvi montar esse projeto para, nem tanto facilitar, mas para tentar que ele desenvolvesse um pouco mais, tá certo? E para isso eu precisaria também de outros atletas, e aí no caso, como ele tinha alguns coleguinhas que estavam com ele, a gente foi convidando, aí os pais aceitando, e aí o nosso trabalho era um pouco diferente do que já tinha aqui no Ipu e na região. E aí foi dando certo, os pais gostando, os pais sempre perguntando como é que fazia para entrar, tal, essas coisas. E hoje a gente tem hoje, além da gente ter já consolidado as categorias que a gente trabalha, que hoje é o 11 e o 12, mas que começou lá atrás com 9 e 10, o sub-9 e sub-10, hoje é sub-11, sub-12 e sub-13, né? Então os pais também compraram a ideia, né? Me ajudaram, e a gente hoje está com esse projeto da maneira que está apresentado. E para a gente entender como é que funciona, eu tenho um filho, por exemplo, aí se eu quiser colocar ele nesse projeto, se você tem alguma ajuda, né? Pronto, assim, como é que funciona? Esse projeto, ele é totalmente gratuito, eu não cobro nada de ninguém. Se você chegar e dizer assim, como é que eu faço para colocar meu filho? Primeiramente eu vou te perguntar qual a idade dele, porque se ele for muito novo eu não tenho como trabalhar. Sim. Então assim, porque leva muito tempo e é muito trabalhoso. Então geralmente eu trabalho com garotos de 9, 10 até 13, 14 anos, né? Nesse nicho aí dessa idade. E assim, como eu falei, eu não compro nada, então assim, material, às vezes eu compro, às vezes nós temos um grupo, então eu coloco lá, pessoal, vou comprar tantas bolas, os pais ajudam, a gente faz uma vaquinha. Isso, então, e também assim, o garoto não tem uma chuteira, então o que a gente faz? O garoto que vai crescendo, geralmente a chuteira fica pequena, ele vai doando e a gente vai doando para aquele menor. Então a gente faz isso. Todo mundo vai sair também. E também assim, o garoto para entrar, qualquer pessoa pode entrar, dependendo da faixa de idade, mas assim, entrar para o projeto, treinar, mas quando é competição, aí o garoto tem que se destacar para jogar. Sim. Então assim, porque a gente já tem um determinado nível,
né? Que a gente está tentando agora alavancar um pouquinho mais alto, porque a gente também pensa agora não só na cidade de Ipu e na região aqui norte e noroeste do Ceará, mas agora também a nível estadual. É interessante porque eu lembro, como eu falei antes aqui, né? Antes da gente entrar, eu lembro lá em 2014, ou antes, né? 12 por aí, eu tinha 12, 14 anos, né? Nesse tempo. E eu lembro que tinha sempre algum campeonato intermunicipal, e agora a gente vê cada vez menos esses campeonatos, né, nessas categorias, né? É muito raro ver o esforço que o SESI faz para fazer alguns torneios, alguns campeonatos também, né? Junto com o pessoal, mas é muito difícil, né? Muito difícil de ter, e eu sempre ficava me perguntando, porque depois desse período, né? Eu não vi mais com frequência como tinha antigamente, né? Hoje em dia nós temos, como você falou, tem o Sérgio do Força Jovem, nós temos a Loura, né, que trabalha também, nós temos outras pessoas que eu não vou citar tantos nomes para não esquecer de alguém, mas a gente tem o pessoal trabalhando, né, esses são pessoas que já têm um longo trabalho, mas assim, não é fácil trabalhar com criança. Porque você não pode visualizar só o esporte, também está incluído a educação. E, para tanto, é necessário que a família também esteja presente. Então, esse projeto, talvez o sucesso dele seja por conta disso. Eu faço questão e eu exijo que a família esteja presente. Porque o esporte, ele também educa. Então, esse projeto também é assim. Qual é a finalidade dele? A finalidade dele é oportunizar para um garoto dessa idade, como você falou, a dificuldade que tem para um campeonato, essas coisas, momentos que talvez a gente não tenha tido. Sim. Quer disputar um campeonato, quer jogar em outro município, quer jogar em outro estado, quer disputar um campeonato, como eles já fizeram, tanto que ano passado nós jogamos mais de 50 partidas, disputando vários campeonatos. Mas, acima de tudo, também é formar cidadãos. Trabalhar os valores. Trabalhar os valores. E isso eu não abro mão, porque o aluno, para chegar lá, ele chega. O pai vai leva, mas para se manter, ele tem que, como eu falei para você, tem que respeitar o pai e a mãe, respeitar o professor, ele tem que respeitar os colegas. Então, se você for assistir um treino, você vai ver que não tem um xingamento, que um não vai insultar o outro, porque são valores que agregam. E também a parceria que eles veem, que os pais fazem para manter esse projeto. Então, tudo isso talvez seja o alicerce desse projeto. Que o sucesso que está tendo hoje, que as pessoas, olha, tá bem, mas assim, ninguém viu que foi 2 anos atrás. Quando a gente começou com uma bola, 6 garotos treinando, né? E a gente precisa de muito apoio da família e também apoio por exemplo, dos empresários, do setor público, né? E a gente está encontrando algumas pessoas que queiram ajudar, viu? Porque é raro alguém que queira se dedicar realmente a um trabalho desse, né? Porque, como vocês, é um trabalho difícil, né? Que não é fácil lidar com crianças, né? Trabalhar desde o início ali, né? E além disso, né? Que você está dizendo, a questão de trabalhar, transformar, treinar não só a parte física, né? Mas a parte pessoal, porque com certeza é uma parte que é treinável, né? Porque assim, é muito difícil alguém largar o tempo livre para fazer algo que você não tem retorno financeiro. É verdade. Né? Então, porque no caso não tem custo nenhum, pelo contrário, eu gasto muito com esse projeto. Mas eu gosto, pelo meu filho, por vários meninos que hoje eu tenho um carinho enorme, né, que eu faço isso. E que eu não vejo dificuldade de trabalhar com eles. Mas, assim,
todo mundo vê quando tá muito bom, né? Mas a gente passou realmente, não é que eu vou falar dificuldades, mas a gente teve barreiras para chegar aonde está, né? E assim, eu não sei quanto tempo eu vou continuar, então assim, eu quero que esse projeto ele cresça bastante e quem sabe um dia alguém assuma no meu lugar, né? Porque eu sou muito ocupado. Você então, já pensou em parar um projeto alguma vez assim? Assim, às vezes eu tô cansado, né? Mas eu penso assim, lá na frente um dia eu vou ter que parar. Então quem vai continuar? Mas pensar em parar ainda não. Eu penso que lá na frente eu vou ter que parar, mas eu quero uma pessoa para continuar. Você quer transformar o projeto para que ele fique tão grande que não dependa só de você. Exatamente. Né? E eu tenho assim, a ideia de montar um projeto, uma ONG, alguma coisa do tipo, que ele se torne grande. Que eu trabalho além do esporte, também a educação desses meninos. Sim, sim. Agora uma perguntinha para esse rapaz. E aí, como é que tu pensou assim, agora eu vou começar, o primeiro pensamento que veio, começar a jogar bola, gostei de fazer isso aqui, é o que eu gosto mesmo, né, de fazer. Diz aí pra gente. Boa noite, primeiramente, agradecer a oportunidade. Eu comecei desde novinho, sempre gostei, eu dei uma pausa, mas agora estou gostando mais, se esforçando e se dedicando a cada vez mais. Aí você quer seguir, ou pretende seguir outra área, já pensa em outra área, fora o futebol, ou tá com a cabeça só no futebol mesmo agora? Eu pretendo ser jogador, mas se não der, eu vou focar no estudo para ser alguém na vida. Certo. E como é que é o trabalho com seu pai no dia a dia? Como é treinar com seu pai, além de ele dar muito carão ali, se ele, né, puxa muito sua orelha? É uma honra muito grande, é muito amor envolvido, algumas brigas, críticas, mas eu sei que eu preciso e eu sei que ele só quer meu bem. E pra você, como é que é trabalhar assim? É muito difícil. Não vou falar que é fácil, porque a gente quer sempre o melhor pro filho, né? E assim, a gente também já joguei, então às vezes a gente cobra demais. E às vezes a gente cobra em demasia, às vezes a gente não sabe cobrar direito, porque isso é novo pra mim. E eu aprendo muito com ele. Né? Ele aprende comigo, mas eu também aprendo com ele. A maneira que ele fala, então assim, a gente tem uma sintonia de pai, mas também de amigo. A gente sempre conversa, eu sempre falo com ele que lá dentro eu não sou o pai, mas eu sou mais o treinador. E eu cobro dele igual os outros, ou até mais, porque eu sei que ele pode dar. Né? Um pouco mais, tem um potencial. Então assim, mas eu aprendo muito, eu aprendo todo dia como é que eu devo trabalhar esses meninos e principalmente ele, porque por mais que a gente tente trabalhar todo mundo da mesma maneira, ele é filho. Então quando chega em casa já é outra situação, né? O que eu cobrei lá, em casa eu vou ter que trabalhar com ele de outra maneira, para fazer a cabecinha dele, para que ele não se sinta, às vezes, pressionado. É difícil, mas eu tento e a gente está conseguindo. É porque é um projeto, né? Algo que ele quer muito também, né? Mas, como você disse, tem a parte pessoal dele e a parte, né, de ser seu filho, né? Assim, o que eu não coloco, eu coloco para ele e para todos os outros, tanto pai como atleta, é o seguinte, é que não é fácil ser um jogador profissional. Porque geralmente você fala assim, você é um jogador profissional, você já pensa nos jogadores que têm sucesso, que ganham muito, né, que está na mídia. Então, ser jogador de futebol, todo mundo quer ser. Agora, ninguém quer passar e nem fazer o que o jogador tem que fazer para chegar àquele nível. Porque praticamente é apenas 5% dos jogadores que chegam ao nível de ganhar bem. 95% praticamente ganham muito baixo. E não vão conseguir se manter o resto da vida só com futebol. Detalhe, né? Todos passaram pelo que
Ou pior, né? Exatamente. Pela mesma coisa que aqueles que ganham muito passaram, Então conseguiram atingir. Né? Então eu falo para ele e para os outros, como eu falei, oportunizar esse momento para eles, mas sempre deixando claro para eles que o foco é o estudo. Tanto que aluno que não tem notas boas e cai o rendimento, a gente dá uma chamada e se não recuperar, ele deixa passar um dia sem treinar ou sem jogar. Sem fazer o que gosta, né? É. Porque acima de tudo também é o lazer, né? Diversão para É o lazer, mas antes vem a responsabilidade, né, do estudo. Exatamente. E qual a importância que você acha de um projeto desse, não só para a nossa cidade, né? Mas também para o geral, né? De forma não só que contribui para o crescimento, né? Deles profissionalmente, mas também pessoal. Olha, a importância ela é muito grande. Eu queria que todos tivessem a percepção que o esporte ele transforma vidas. Não estou falando só financeiramente, mas o esporte ele disciplina, ele faz com que a criança se molda, né? Que ela faz com que a criança cresça, se desenvolva, respeite. Então, se todos pensassem dessa forma, né, a gente conseguiria não ter só esse projeto, mas vários outros projetos dessa forma, não só no futebol, mas por que não, por exemplo, no vôlei, no basquete, que eu sei que tem aqui no Ipu algumas pessoas que tentam alavancar, por exemplo, o basquete, o vôlei, o handball. Mas é muito difícil porque às vezes falta uma quadra para treinar, falta material, falta, por exemplo, o envolvimento das famílias e apoio. Falta recurso, né? Muito recurso. Muito recurso e vontade, porque às vezes, como eu falei, se você tiver um projeto para que você ganhe em cima, é o seu trabalho. Mas para você partir do momento que você não está ganhando nada, para você montar um projeto desse, é muito difícil de você começar e principalmente continuar. Tem que abrir mão de muita coisa, né, para se dedicar ali. Muita coisa. Ano passado nós fizemos mais ou menos 50 partidas e quase todo final de semana a gente estava com eles. Estou falando assim, pais, né? Então a gente passou 2 meses viajando para Tianguá todo domingo. Uma viagem cansativa, mas foi assim, momento em que os pais se uniram e assim, muitos dos pais eu nem conhecia. E hoje eles fazem parte do meu vínculo de amizade. Então uniu as famílias, porque eu sempre também falei para eles que assim, onde eu tenho 50 meninos ali para treinar, eu tenho uns 50 amigos dele. Então onde ele for, tá certo? Ele vai estar assim, bem recebido, porque ele vai estar os amigos dele, porque se tornou como se fosse uma família. Sim. Esse projeto. E desde que você iniciou esse projeto, qual foi assim o desafio maior que você passou? Assim, vários, assim, de alguns pais não entenderem como é que funcionava, financeiro também pelo fato que a gente precisava de muito recurso, então às vezes a gente tinha que comprar uma bola e tem pai que pode, tem pai que não pode, então assim, vontade, assim, mas assim, a maior dificuldade é porque geralmente assim, eu trabalho muito sozinho, mas assim, eu tenho 2 pessoas que me ajudam, que é o John Lennon e o professor Cleto, que são pessoas que me ajudam demais, porém eles também têm uns trabalhos, né, que eles têm que se dedicar e eles não podem estar a todo momento ali comigo. Então, assim, o maior obstáculo é exatamente esse, ter mais pessoas para me ajudar. Então, assim, quando eu preciso de alguma coisa, por exemplo, que eles trabalham comigo no campo ou na quadra, então eles já me ajudam nesse ponto. Quando eles não estão trabalhando, né? Porque eles também trabalham.
Aí eu tenho outras parcerias, eu tenho uma parceria agora que eu fiz com o Sobral, de um projeto lá, outro com o Kaká do Pires Ferreira, né? Domingo a gente está recebendo um projeto também do Piauí. Então assim, a gente vai se ajudando e também alguns pais, né? Que além do papel de estar lá sempre presente, mas quando eu preciso fazer algum documento, alguma coisa, eu tenho o Eduardo, quando eu preciso de alguma ajuda, eu tenho o Diógenes, eu tenho o Alcion, eu tenho vários pais que me ajudam sempre. Se voluntariando ali para... Exatamente. Apoiando também porque às vezes, Wendel, o que você precisar, você pode pedir que eu ajudo. Então, assim, isso é muito bacana porque eu tenho a confiança dessas pessoas, né, dentro do trabalho, do projeto. Talvez, muito provavelmente, foi mais difícil no começo, que era só você, né, do que agora que as coisas estão... É assim, foi muito difícil porque foi o início, mas hoje se torna mais difícil pela quantidade de alunos que eu tenho e pela representatividade que tem o projeto, porque hoje ele está representando o IPU nessas categorias. Não pode ser de qualquer forma, né? Não pode ser, você falou certo, não pode ser de qualquer forma. Então, como eu falei, o projeto ele é totalmente gratuito. Então, assim, o pai pode levar o filho lá, né, que eu vou receber com o maior carinho, vou explicar para ele como é que funciona, mas quando for para o lado da competição, eu tenho que levar aqueles que estão melhor naquele momento. Então isso também é assim, como é que eu vou falar? Não que seja um problema, mas é de suma importância sempre salientar isso. Sim. E para esse rapaz, tem algum jogador assim que você se inspira hoje? Eu se inspiro no meu pai. A jogador profissional é o Cristiano Ronaldo. Cristiano, né? É. Acho que toda criança ou é o Cristiano Ronaldo ou é o Messi, né? São dois jogadores aí que a gente viu jogar bastante, né? E o Cristiano Ronaldo é um exemplo assim, acho que você deve citar, né? Ele Cito sempre nem tanto pelo atleta, mas pela vontade, pela dedicação. O Cristiano Ronaldo talvez não seja o jogador que me enche os olhos. Mas como profissional, sim, ele é a referência, que eu sempre uso com eles. Como é para você representar o time da sua cidade? É um orgulho muito grande, uma felicidade, e demais por estar perto mais ainda do meu pai, uma proximidade maior, e eu ficar mais perto dos meus amigos, ter mais intimidade com eles e fazer novas amizades. Com certeza, né? Então, se a gente for analisar aqui todo o seu projeto, acho que é um projeto que toda criança, na verdade, quer estar dentro, né? Porque é uma coisa organizada, né? Que você vai, como você disse, né? Tá fazendo várias parcerias com o Kaká, né? Com esse Kaká também. Tem esse pessoal do Piauí, né, que você falou. Sobral agora. Pois é. Então, Pacujá, Vajota. Então, em todos os lugares a gente tem uma parceria, porque agora tem uma possibilidade de a gente disputar um cearense. Sim. Né? Então a gente está fazendo essa parceria, fazendo amistosos para que a gente consiga trazer mais atletas. Porque hoje eu trabalho com atletas do IPU, mas eu também trabalho com atletas de São Benedito. Tem um pai que é o Novo Silva, que ele traz o menino dele de moto para treinar aqui e jogar também. Eu tenho também o atleta Abni, que é de Heriutaba. Também o pai dele também traz para cá, também tem outro garotinho lá que ele está trazendo, e Pires Ferreira também está vindo os atletas para cá. E Sobral que a gente vai fazer essa parceria agora também, que alguns atletas vão jogar para a gente também. Sim. E os meninos também vão jogar futuramente por Sobral. Então já é um projeto que está bem avançado, né? Porque, vamos supor, hoje tem muito mais a questão da mídia, né? Tudo mais, que fica mais fácil de você tá vendo ali um jogador treinando, né? Você mandar um vídeo ali para um clube. Você acha que hoje é mais fácil um jogador se profissionalizar do que antigamente? Cara, é difícil. Assim, hoje é mais fácil, porque eu acho que antigamente você ia muito pelo talento. Né? Hoje você tem que realmente, como você falou, ter a mídia. Hoje em dia, eu acho que você não consegue chegar lá só pelo talento, você tem que ter muito mais vontade e também tem que ter profissionais do seu lado que lhe ajudem.
por exemplo, um bom empresário, essas coisas, que facilita as coisas. Hoje em dia só talento fica mais difícil. Você tem que ter muita força de vontade. Porque não é difícil, às vezes, você largar a família e estar lá sozinho, num outro estado, sozinho, passando dificuldade, onde você estaria em casa, você não passaria. Então tem muitos atletas, principalmente aqui do Ipu, muitos atletas que desistiram da carreira por conta disso. Sim. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho assim que hoje talvez seja mais fácil talvez porque a gente tenha mais acesso. Mas se torna mais difícil porque muita gente, às vezes, e dentro dessas muita gente, tem gente que trabalha correto, mas também tem gente que não trabalha correto, então às vezes você pode confiar na pessoa e talvez você possa não ter aquilo que você esperava. Então você tem que ter muito cuidado e principalmente hoje, da maneira que está, a gente tem que ter muito cuidado com os filhos. Então eu sempre falo que para os meus atletas, para os pais, que não, mesmo que ele vá para um time maior para fazer um teste, não deixar o menino lá sozinho enquanto ele for muito novo. Nessa idade, vamos supor, um time pega um menino com idade entre 10 e 12 anos, né? Para ele chegar no patamar, de certa forma ele gera custo e o clube não quer arcar, né, com esse custo. Isso, ele quer que tenha alguém que banque, né? E quando já está em uma idade maior, mais avançada, né? Acredito que a parte física é o que hoje mais conta, né? É assim, a parte física, na idade deles, assim, ela conta muito. Porque ele tem 11 anos e tem garoto de 11 que é muito maior. E tem garoto de 11 que é um pouco menor. Né? Então a parte física entra nesse patamar. Nessa idade ela influencia demais. Mas a gente tem... Aí entra o estudo, né? Porque no caso, para estar nesse projeto, eu tenho que estudar. Então eu estou tirando uma licença C para treinador. Né? Estou tirando a nível nacional, pela Confederação Brasileira de Futsal, né? Tirando a licença C, já estou na metade do curso. Deus quiser, até o final do próximo mês eu termino a licença, onde essa licença me dá a oportunidade de treinar os atletas realmente em qualquer time até 13 anos. Então, assim, até nesse ponto se torna assim, fácil de trabalhar porque você está estudando, mas se torna difícil porque você tem outras demandas. Então eu trabalho, sou professor, né? Hoje eu estou gestor de uma escola, então eu tenho que me organizar bastante, porque se eu não conseguir essa organização, eu não consigo desempenhar um bom trabalho em nenhum dos lugares. Verdade. Aí só voltando aqui, você falou a parte física, né? Então a parte física, como eu falei, influencia bastante, mas a gente tem que entender a maturação do garoto. Então essa maturação, ela às vezes chega tardia. Então o craque de hoje, ele pode não ser o craque de amanhã. Então você vê isso muito às vezes em jogadores como, por exemplo, o Kaká, que ele só foi despontar um pouco mais tarde, né? Então eu digo sempre aos pais, respeitar o momento de cada garoto. Porque às vezes o pai fica assim, mas por que o outro faz e o meu não faz isso? Ou porque o meu faz isso e não faz mais? Então tudo tem um estudo por trás e a gente tem que respeitar o momento de cada um. Verdade, porque aí é um trabalho diferente, né? Você vê, por exemplo, uma criança, como você disse, tem criança que tem 11 anos, é uma altura X, mas tem outro que tem um físico muito maior, né? A estrutura dela. E às vezes, assim, o que torna mais difícil, eu como pai, eu sei disso, porque eu tenho que me controlar bastante e, como eu falei, eu aprendo muito com ele, às vezes o pai cobra muito do filho. E às vezes, geralmente o pai quer que o filho seja atacante, que ele faça gol, tal, essas coisas. E às vezes ele não vê que o filho, por exemplo, tem uma característica diferenciada para ser um zagueiro, para ser um goleiro, para ser um lateral, onde ele poderia muito bem ter mais sucesso do que propriamente ser um atacante, fazendo um gol, essas coisas. Então, assim,
Isso tudo, ele vem também dessa maturação, desse estudo, então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Então, assim, o meu trabalho eu levo a sério, então por isso que eu estudo, exatamente para não estar aqui falando para você essas coisas que eu estou dizendo agora, assim, com propriedade. Tem que ter um olhar diferente, né? Tem que ter um olhar diferente. Como você disse, se for pelo pai, só que aquele você já tá com mente pra fazer gol, né? Mas a gente sabe que o time tem todo um trabalho, né? Não só físico, como tático também, né? Pra poder ser um bom time, né? E a felicidade que eu tenho é quando alguém chega e fala assim, olha, por aqui tem um zagueiro muito bom, cara, já treinava assim e tal. Então assim, você vê o goleiro, o lateral, porque geralmente se vê muita qualidade técnica do garoto que está na frente, mas não vê a qualidade técnica do que está lá atrás, porque para aquele fazer o gol, aquele outro teve que defender. Então eu tento fazer o seguinte, sempre elogiar também aquele que fez a defesa, aquele que não deixou o outro atacante passar, aquele que deu o passe. Então eu sempre priorizo isso, que é para todos saberem que se são 11 posições no futebol, todos têm responsabilidade, se são 4 posições no futsal, todos têm a mesma responsabilidade, mas também na hora de colher os frutos, todos têm que colher os frutos da mesma forma, porque um sozinho não consegue jogar, né? Então é preciso, o futebol é coletivo. Uma pergunta para vocês dois. Você vê ele jogando no campo e vê jogando no futsal, né? O que ele gosta mais de jogar, ou se gosta dos dois, não escolheu ainda, né? Que tem essa questão também. Pode escolher os dois também, se quiser, né? Mas o que você vê assim diferente? Não, o futsal e... Eu sei, o futsal, ele tem que ser o início. O início tem que começar com o futsal. Tanto que nas grandes capitais, os grandes times, eles levam o garoto no futsal até 10, 11 anos e 10, 11 anos eles começam a fazer a transição para o campo, né? Porque existe jogador de campo que não se adequa a jogar futsal. Mas a maioria dos jogadores que jogam futsal joga campo. Então o futsal é muito importante nessa categoria. Mais importante do que o futebol de campo. Então agora que a gente está começando, agora não, desde o ano passado a gente está começando essa transição. E aí vai por conta deles, né? O que eles gostarem mais, o que eles se destacarem, né? Porque às vezes um garoto joga de pivô no salão, mas joga de zagueiro no campo. Sim. Então como é que eu jogo na frente? Então são qualidades e são características diferentes. Então assim, fica por conta deles. A gente vai trabalhar os dois, também o society, né? Mas a gente vai trabalhar todos os meios, os tipos, né, para ver onde é que ele se destaca mais e a escolha deles. Ali no futsal, às vezes você precisa ter uma agilidade maior, né, um drible diferenciado, né. O que é que o futsal dá para o campo? A movimentação, ele dá o toque rápido, ele dá a habilidade maior, mas principalmente o raciocínio. O raciocinar rápido, né? Então o futsal ele dá toda a base para o que você precisa para o futebol de campo. Então assim, nessa faixa de 7, 8, 9, 10, 11, 12 até 13, 14 anos, o essencial é o futsal. Recomendar vai começar pelo futsal. É o futsal. E se você fosse escolher, supor que hoje você, né, está se transferindo para um time, né? E tem a oportunidade ali de escolher. Qual time você escolheria para começar aí no campo? No campo? Não sei, qualquer um. Não tem... Vai ser uma honra muito grande participar do time e jogar por ele. Não tem escolher assim não, time, não tem um time do coração que... O meu time de coração é do Fortaleza. Apesar de ter diferenças, de outras oportunidades, eu vou jogar pelo time que me ofereceu. Tá certo. E como é que você vê futuramente, pensando não só, como eu disse, nessa parte do campo e do futsal, hoje você já tem uma visão do que gosta mais? Eu gosto muito dos dois, mas eu acho que ao longo do tempo, apesar de escolhas, eu acho que eu vou escolher o campo.
E para encerrar aqui, Wendels, né? O que você diria para uma criança que está começando, né? Acho que você diria a mesma coisa para o seu filho, né? Uma criança está começando ou quer começar no esporte, né? Não sabe por onde começa, já citou o futsal, né? Dê um recado aí. Primeiramente é querer. Você querendo, você já tem metade do caminho andado, né? Querer, não desistir quando encontrar um obstáculo, tá certo? Ser perseverante. Eu sempre falo para eles, até nos jogos, nas preleções ou no meio do jogo, que você quer, você pode, você consegue. Então, isso aí é o nosso mantra. Você quer, você pode, você consegue. Então, hoje, se realmente o jovem, a criança quiser, ela pode conseguir aquilo. Tá certo? Então, assim, vai precisar de ajuda? Vai. Mas eu acho que é não desistir, é querer. Querer bastante, se dedicar. Né? Se dedicar. Hoje, não é o talento que vence, hoje é o mais dedicado. A gente vê no profissional, né? Que exatamente. Tem um time, por exemplo, vamos agora acompanhando um Flamengo e Lanús, coisa assim. Oi. Pronto. O time lá, o preço do time é o valor de um jogador do Flamengo. E a gente viu que dentro de campo é outra coisa. Né? Não importa o valor, se você não se dedica ali 100%, né? O outro time vai se sobressair, né? Tá com mais vontade, né? Tá mais focado. Então tem a parte psicológica, tem a parte física, né? E também a questão da habilidade e tudo. Né? Eu costumo dizer que é muito bom você olhar e ver o que é que os grandes jogadores, craques, falam. Como o Zico, como o Ronaldo, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi. Há pessoas, há atletas que já nascem com o dom. E há aqueles que não nascem com o dom, mas que, por conta da dedicação, do treinamento, eles conseguem desenvolver muito mais do que aqueles que só tinham talento. Você está aqui, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de dedicação. Ele não é o cara mais habilidoso, ele não era o cara isso ou aquilo, mas ele se fez por ele mesmo. Ele se fez pelo treinamento, pelas as escolhas que ele fez. Ele escolheu ser aquilo ali o melhor, então qualquer um pode chegar àquilo ali. Diferente, por exemplo, de um Messi, que é talentoso, mas o Messi só chegou até lá porque também ele se dedicou. Porque muitos atletas que são muito talentosos acham que só o talento vai fazer com que eles tenham sucesso, e não é só isso. Acaba morrendo, né? Exatamente. E para fechar, uma mensagem que você deixaria para o seu filho, para ele ver, sei, daqui a muitos anos lá na frente, não só como seu filho, né, mas como também um atleta, e também uma mensagem para o seu pai, vice-versa. Não, eu quero dizer com ele assim, que independente de eu estar fisicamente do seu lado, filho, eu sempre vou estar com você, aqui e aqui, sempre do teu lado. Entendeu? E você, o que você quer dizer pro seu pai? Eu queria deixar um recado pros pais e pra ele também, primeiramente pros pais, que é pra deixar seu filho jogar, deixar ele se divertir, deixa ele fazer o que quiser em campo, mas com seriedade, claro, se divertindo. E você sabe que seu filho tem talento, então deixa ele jogar, deixa ele se divertir. E pro meu pai, quer dizer que ele agradece por tudo que ele fez por mim, dizer que eu amo muito ele. Vou agradecer vocês, viu? Foi muito obrigado. Bom saber do projeto, né? Eu já ouvia falar, né? Mas conhecendo aqui de perto os desafios, é muito bom, muito prazeroso. Foi uma honra, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. Bate-papo. Oferecimento
Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.